Olá você, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Pauta Aberta desta quinta-feira, dia 9 de dezembro de 2021, está no ar. Este é o seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar e nós vamos juntos a partir de agora com os destaques do dia. Está promulgada parcialmente a PEC dos precatórios. A expectativa agora é de nova votação na Câmara na semana que vem, depois que deputados analisarem pontos do texto modificados no Senado. Você já tem planejamento para o 13º salário que está chegando agora em dezembro? A gente traz dicas de um especialista e destaca: os bancos começaram a fazer renegociação de dívidas com descontos de peso. Pode ser uma boa oportunidade para quitá-las. O Pauta Aberta de hoje também fala sobre o surto de gripe no Rio de Janeiro. O número de casos disparou de maneira assustadora nas últimas semanas. E você vai conhecer também a história de uma paixão que rendeu os melhores frutos. É a história de uma ex-confeiteira que trocou a vida na cidade por uma nova rotina no campo. Fique ligadinho com a gente que o Pauta Aberta desta quinta-feira já começou. Foi promulgada ontem pelo Congresso Nacional, depois de muita conversa entre Câmara dos Deputados e o Senado, uma parte da PEC dos precatórios, que vai abrir espaço para 64 bilhões de reais no orçamento da União para o ano que vem. Foram promulgados trechos da PEC dos precatórios que tiveram consenso nas votações da Câmara e do Senado. Já os pontos modificados pelos senadores terão nova votação na Câmara. Entre os dispositivos promulgados está um artigo que vai permitir o reajuste do teto de gastos públicos, abrindo cerca de 60 bilhões de reais a mais em despesas da União. E parte de outro artigo que reserva 15 bilhões de reais para vacinação e ações emergenciais e temporárias de caráter socioeconômico. Nesse artigo, o Senado incluiu uma vinculação, que em 2022 o dinheiro seja usado exclusivamente com gastos de ampliação de programas sociais, gastos com saúde, previdência e assistência social. Mas essa exigência não foi promulgada, porque ainda tem que ser votada na Câmara dos Deputados. O líder do governo no Senado garantiu que vai trabalhar pela aprovação do dispositivo e que o dinheiro será usado para pagar o Auxílio Brasil no valor de R$ 400 para as pessoas vulneráveis. A Câmara tem a sua prerrogativa de poder examinar o mérito da vinculação ou não, mas no ponto central, que foram duas conquistas do texto do Senado, o programa permanente, para que não seja um programa transitório, e a segunda preocupação central, que é a vinculação. Outros senadores disseram que, com a promulgação fatiada, não há garantias de onde o dinheiro será usado. Nós vamos promulgar e o espaço fiscal de quase 60 bilhões de reais, fruto da mudança temporal para dezembro no cálculo, esse espaço fiscal fica solto. O presidente da Câmara confirmou para a próxima terça-feira a votação das modificações feitas pelo Senado na PEC. E o presidente do Senado ressaltou a importância da promulgação da PEC dos precatórios. As mudanças legislativas e constitucionais que hoje promulgamos são um primeiro passo na busca por um espaço fiscal suficiente para permitir, de 2022 em diante, o pagamento do Auxílio Brasil no valor de R$ 400 por mês à população economicamente mais vulnerável. Bom, gente, lá em Brasília, deputados e senadores ainda discutem parte da PEC que poderá garantir uma ajuda financeira às famílias mais pobres. E por todo o Brasil, o trabalhador está chegando ao fim do ano fazendo contas, não é mesmo? Como estão as suas contas? Estão em dia? Quais os seus planos? Para o 13º, a gente tem algumas dicas, olha só. Com dinheiro extra na conta, opções do que fazer não faltam. Eu vou viajar. Pagar as contas atrasadas. Pagar contas e comprar um presentinho para as crianças, né? A estimativa é de que 83 milhões de brasileiros recebam o 13º salário. Em média, o rendimento é de R$ 2.539 e que deve movimentar mais de 200 bilhões na economia do país. Acho que eu diria que é talvez a data mais esperada pelos trabalhadores, porque ele é uma renda extra. Ele é aquela renda que a gente não conta. Então é uma renda que geralmente a gente também gasta um pouco a mais dela, acaba colocando a vida em dia. Então é um montante muito grande que entra na economia. São 14 milhões talvez em compras, em pagamentos de dívida. É um dinheiro que alguém vai receber e vai gastar também de outra maneira. Então são mais produtos sendo vendidos. Então se o comerciante vende mais, ele acaba contratando mais também.
Ele contratando mais, são novas pessoas que recebem salário, então são novas pessoas que também vão comprar. É todo um círculo positivo. Na pandemia, muitas pessoas perderam o emprego por um tempo e acumularam dívidas. Usar o 10º para quitá-las é uma opção. Isso é positivo. Se você paga uma conta hoje que está atrasada, você deixa de pagar talvez juros e você entra um pouco mais tranquilo no próximo ano. A gente observa também que uma quantidade grande de pessoas já está querendo se preparar para o próximo ano. O começo de ano é sempre marcado por grandes contas, né? IPTU, IPVA, para quem tem criança, talvez escola particular e material, e são contas que vão ter reajustes bem elevados. Para quem ainda não sabe o que fazer com o dinheiro, o economista dá algumas dicas. A gente paga um pouco de conta, a gente se prepara para o próximo ano, mas aproveita um pouco. Esse é um momento de festas, acaba que a gente tem várias reuniões, a gente acaba saindo mais, gastando mais. É importante a gente aproveitar também, foi um ano muito difícil. Então a chave é a moderação. Não só pagar a conta, mas também não gastar tudo em presentes. Se você gasta tudo em presentes hoje, talvez ano que vem você vai entrar numa situação pior e talvez o seu próximo 13º você vai ter que usar para pagar todas essas contas. Então se você modera bem, você pode entrar no próximo ano um pouco mais tranquilo e ainda assim aproveitar bem o Natal. O senhor Adroaldo vai fazer de tudo um pouco. Nós vamos destinar para pagar umas contas e também para um lazer com a família, né? Com essa pandemia, todo mundo ficou recluso, né? Então nós vamos aproveitar para fazer isso. Já a Vanessa vai guardar. As contas já estão pagas, né? Então eu prefiro guardar esse dinheiro para uma eventual emergência, ainda mais nos tempos que estamos vivendo ultimamente, né? E de olho nesse dinheiro extra aí que está circulando pelo país, vários bancos brasileiros abriram negociação para quitação de dívidas. Uma alternativa para quem está endividado neste fim de ano pode ser justamente essa: aproveitar a oportunidade para acertar algumas contas. A reportagem é do Ricardo Vilches. Os maiores bancos públicos brasileiros anunciaram programas de renegociação de dívidas de clientes nesse fim de ano. Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil têm planos com validade ainda este mês. O Banco do Brasil oferece desconto de até 95% de dívidas se o pagamento delas, já vencidas, for feito à vista. O banco calcula que 3,5 milhões de clientes têm alguma pendência do tipo. Já na Caixa, o desconto vai até 90%, dependendo da modalidade de empréstimo contratada. Mas o banco informou que, inclusive, clientes com prestações atrasadas de planos de financiamento imobiliário podem fazer esse tipo de renegociação. Dos bancos privados, o Bradesco e o Itaú também lançaram programas de renegociação de dívidas, mas os bancos informaram que não há uma modalidade específica para as negociações, pois cada caso é tratado como um caso único. Mas apesar dessas oportunidades, está difícil, né, gente? A taxa de juros subiu novamente. Na reunião do Copom, a última do ano, foi confirmado ontem, no fim da tarde, o 7º aumento seguido da taxa Selic e que foi confirmada em 9,25%. Os reflexos disso, apertos nas contas para muita gente. Olá, Odilon, uma ótima tarde para você e para quem acompanha o Pauta Aberta. Conforme a previsão do mercado, nesta última reunião do ano do Copom, o Comitê de Política Monetária, a taxa Selic sofreu novo reajuste, passando de 7,75% para 9,25%. Foi o 7º aumento consecutivo da taxa básica de juros. Segundo o Copom, a Selic é a principal ferramenta do Banco Central para conter a inflação, que já passou muito da meta planejada para este ano, que era de 5,25%. No acumulado dos últimos 12 meses, a inflação já chegou a 10,67%, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, IPCA, de outubro. Esse novo reajuste da Selic favorece o mercado financeiro, já que valoriza o real em relação ao dólar. Mas para o consumidor significa mercado mais caro, mensalidade de escola mais cara, remédios também devem sofrer reajuste nos próximos dias, ou seja, orçamento mais apertado. Recorrer ao cartão de crédito é outro mau negócio para o consumidor com esse aumento da taxa Selic, porque quando a inflação sobe, a taxa de juros do rotativo do cartão é afetada diretamente. Para quem aplica em fundos de investimentos, por exemplo, a elevação da Selic significa ganhos abaixo da inflação. Também não altera muito o rendimento da poupança, que segue rendendo pouco mais de 6% ao ano. Todo o mercado é afetado com a alta da Selic, inclusive vagas de trabalho, já que os juros altos diminuem as vendas no comércio e a produção na indústria, menos consumo, menos empregos. Para quem paga a prestação de casa ou apartamento e tem contrato atrelado à TR, que é a taxa referencial,
pode esperar por reajuste na mensalidade. E, por fim, os salários também são prejudicados. Nos últimos 12 meses, a renda média do trabalhador brasileiro caiu 11,1%. Odilon. Todos precisamos, de fôlego extra para dar conta de tantos reajustes que virão. E em São Paulo, a tecnologia 5G está no centro das atenções e é assunto principal de um encontro que discute as muitas formas de aplicação da internet em nosso dia a dia. Quais os caminhos a partir de agora? São apresentadas as novidades do setor, com o objetivo de melhorar a oferta dos produtos e, com isso, a inclusão digital do país. Um dos pontos centrais do encontro é a tecnologia 5G, que começa a chegar ao Brasil a partir do ano que vem. E uma das principais mudanças é a velocidade, que poderá ser 100 vezes mais rápida do que na tecnologia atual. O leilão do 5G aconteceu no mês passado. Um dos principais investimentos é levar a internet a 39 milhões de pessoas de áreas mais remotas e de difícil acesso, que ainda não se conectam à rede. E que vocês, com a coragem ímpar, descobriram o mercado, exploraram com coragem esse mercado e possibilitam que a mensagem chegue àqueles locais mais distantes. Durante a abertura, o presidente Jair Bolsonaro, por meio de um vídeo, destacou as mudanças que aceleram a inclusão digital do país. No setor de telecomunicações, com o leilão do 5G, o Brasil deu um excepcional passo avançando nas políticas digitais. Vamos para o intervalo agora? Uma mudança na lei fez o governo bater recorde este ano de arrecadação em leilões de bens apreendidos em operações policiais. A gente já volta. O Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. A você que acompanha a programação da TV Evangelizar, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, da sua audiência, em todo o Brasil. O número de casos de gripe registrados na cidade do Rio de Janeiro nas últimas semanas disparou 738%, muito mais do que o número de casos de Covid. Mais de 23 mil pessoas foram diagnosticadas com influenza H3N2 na cidade do Rio de Janeiro nas últimas 3 semanas, segundo a Secretaria de Saúde do Rio. O número de casos de gripe nas últimas semanas é 738% maior que o número de casos de Covid-19. A Prefeitura informou que a cobertura vacinal contra a gripe caiu nos últimos 2 anos devido ao avanço da Covid-19. Especialistas acreditam que o Rio de Janeiro já vive em um cenário de epidemia de influenza. Segundo dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde, só nas 2 últimas semanas, a média dos casos disparou 2.674%. É um quadro ainda mais alarmante no estado. A média de atendimentos de casos de síndrome gripal aumentou também de novembro para dezembro, de 435 para 4.752 casos em apenas 3 dias. Entre as crianças, a média móvel dos atendimentos passou de 46 para 996 casos por dia. Uma situação muito preocupante que vive não apenas a cidade do Rio de Janeiro, mas todo o estado. Com essa disparada aí no número de casos, o alerta está ligado às autoridades de saúde. E o Rei Pelé está internado em São Paulo. Essa internação é para dar continuidade a um tratamento contra um tumor que ele tem, que foi detectado no mês de setembro. A informação foi confirmada quarta-feira pelo Hospital Albert Einstein. Edson Arantes do Nascimento, de 81 anos, está estável e a previsão é que ele tenha alta nos próximos dias. Foi o que informou o Hospital Albert Einstein nessa quarta-feira sobre o estado de saúde do Rei Pelé, que voltou a ser internado. O astro brasileiro já havia sido hospitalizado entre agosto e setembro na Clínica Paulista, quando retirou um tumor no cólon. Ao anunciar a alta médica de Pelé em 30 de setembro, o hospital disse que o único tricampeão mundial da história iria prosseguir com a quimioterapia.
Desde a saída do hospital, o artilheiro publicou várias mensagens garantindo que seu estado de saúde estava melhorando. O camisa 10 também foi submetido a cirurgias de quadril e coluna e desde 2012 tem se movimentado com certa dificuldade. Desde antes da pandemia da Covid-19, Pelé já havia reduzido sua atividade pública. Muita saúde aí, né, para o Rei Pelé, nosso rei do futebol. E uma mudança na lei fez o governo bater recorde este ano com a realização de leilões no país. Os produtos negociados, todos objetos de apreensões realizadas em operações policiais. A arrecadação multiplicou-se com os leilões realizados que colocaram em negociação uma lista imensa de bens apreendidos em operações policiais. Na lista estão veículos, aviões, joias e até casas. Dados obtidos num levantamento feito pelo Grupo Estadão revelam que a arrecadação passou de 4 milhões de reais em 2019 para 40 milhões em 2020. E agora, em 2021, a 184 milhões no acumulado de janeiro a novembro deste ano. Em novembro, a quantia bateu recorde mensal de 65 milhões de reais. Além de não precisar esperar o fim de um processo, o chamado trânsito em julgado, a nova legislação também autoriza a venda do patrimônio apreendido a partir de 50% do valor avaliado e a isenção de eventuais encargos anteriores à compra. Entre os itens leiloados, só este ano estão carros, aeronaves, joias, obras de arte e vários imóveis, entre eles uma mansão na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que era de propriedade de um bicheiro. Entre outros destaques negociados em leilões também está uma Ferrari Califórnia L91 amarelo, ano 2010. O valor arrecadado nos leilões, de acordo com o tipo do crime ao qual está relacionado, pode ser repassado a 3 diferentes fundos: antidrogas, penitenciário nacional ou de segurança pública. E é uma oportunidade incrível, né, através desses leilões, de muitas pessoas arrematarem aí bens muito valiosos a preços mais baixos. A Associação Evangelizar é Preciso, em parceria com a Rádio Colmeia de Maringá, está promovendo uma campanha para levar alegria às famílias que moram lá pela Cidade Canção e também arredores. Veja só. O Natal está chegando e você tem a oportunidade de ajudar a fazer o Natal de muitas famílias ainda mais feliz. É que a Associação Evangelizar é Preciso, em parceria com a Rádio Colmeia de Maringá, está realizando uma campanha para arrecadar brinquedos, chocolates e panetones que serão entregues a famílias atendidas pelo Núcleo Social Papa João 23. Essas doações serão entregues no dia 15 de dezembro. Então, se você quer participar desta corrente do bem, é só entregar a sua doação na sede da TV Evangelizar em Maringá, que fica na Avenida Rio Branco, número 1000, na Zona 5. Não deixe de participar desta corrente do bem. 152 famílias de Maringá e região serão beneficiadas com essas doações. Lembrando, até o dia 14 de dezembro, você pode entregar as doações na sede da TV Evangelizar em Maringá, que fica na Avenida Rio Branco, número 1000, na Zona 5. E já no dia 15, todas as doações serão entregues. Tá feito o convite, então, para você que mora em Maringá e região, né? Se tiver um tempinho, se tiver alguma doação para fazer, leva, porque a entrega vai ser muito em breve, né? No dia 14 e no dia 15 aí, para tantas famílias que tanto precisam neste Natal. O Pauta Aberta agora te leva para o município de Mandirituba, na região metropolitana de Curitiba. É por lá que uma ex-confeiteira deixou a vida na cidade para se dedicar a uma paixão saborosa e mais do que especial: os morangos. Ela faz o seu trabalho, espalha o pólen nos mais de 2 quilômetros de corredores de flores na estufa da Rosana, para que os morangos saiam grandes, vermelhos e saborosos. Cansada na rotina da cidade, Rosana veio trabalhar aqui, com os morangos nessa estufa. Ela deixou a confeitaria e veio para o campo. E hoje nós vamos entender um pouco mais da história dela. Rosana, tudo bem com você? De onde veio esse amor pelos morangos? Sérgio, meu sonho sempre foi morar no campo.
E depois de muitos anos trabalhando como confeiteira, eu resolvi que estava na hora de realizar meu sonho. Então, eu vindo morar no campo, eu precisava ter uma renda. Então eu pesquisei, fiz cursos, tive a oportunidade de conhecer a produção de morangos, gostei muito porque eu já trabalhava com morango, já admirava a fruta de bonita, de gostosa, então já de imediato eu quis ser produtora de morango. Rosana cuida de cada folha. Já sei quando está o dia chuvoso que tá nublado, eu sei que eu posso ter problema de fungos no morango, então eu já entro com preventivo. E isso tudo com o auxílio dos técnicos. Foi por conta da eficiência nessas precauções que a ex-confeiteira ganhou em segundo lugar o prêmio de inovação no meio rural. Eu pensava que eu não tinha possibilidade de ganhar, porque esse prêmio é no Brasil inteiro. Então, alguns dias depois, eles mandando mensagem para mim, já que eu fui vencedora, ganhei em segundo lugar. A Rosana, ela assimilou de uma forma muito boa toda a capacitação que ela teve do Senar e todas as orientações técnicas do IDR. Essa assimilação, ela praticou tudo que foi passado a ela e fez com que ela dobrasse a produção dela e em pouco tempo, pela capacitação, dedicação e aplicação de tudo que ela aprendeu aqui na produção. É na cestinha que Rosana e sua irmã Diana colocam todos os morangos colhidos. Nessa sala, elas realizam o processo de seleção, embalam as frutas e partem para a distribuição nos comércios da região. Para o fim de dezembro, a produtora rural espera colher 2.000 quilos de morangos. Por ser data comemorativa, vende muito morango, mas o mês de maio, que é o mês que mais vende morango por ser mês das noivas e dia das mães. Depois de tanto trabalho, até um suco de morango ganhei, doce e bem gelado. Que incrível, né, gente? A história da Rosana, ela deixou tudo na cidade em busca deste sonho e, apaixonada pelo que fez, apenas colheu os melhores frutos, até premiada nacionalmente. Vejam só, um beijo especial para a Rosana e essa realização para a vida que ela conquistou, não é mesmo? Com essa notícia muito saborosa, a gente se despede. O Pauta Aberta está de volta amanhã à tarde e eu espero a sua companhia. Ótimo fim de tarde e até lá!